Olá, minha gente! Mais um videozinho para falar como que você traumatiza o seu filho. Sim, às vezes não é preciso ser um pai e uma mãe violenta, negligente para criar um trauma. Às vezes, os maiores traumas vêm de dentro de famílias, especialmente amorosas. E isso assusta, não é? Porque muitas vezes o que o sujeito faz tentando proteger, mas traz um certo exagero na ação. Mais ainda, o trauma não necessariamente é algo ruim, mas algo impactante. E aí a gente precisa entender como que a psicanálise explica isso, como que o cérebro funciona em razão disso. Porque a gente precisa entender como esse trauma é formado, o impacto dele na vida do sujeito e como que você está causando esses traumas no seu filho, ainda que você esteja pensando que está protegendo, cuidando desse filho. Meu nome é Pauline Rieger, eu sou psicóloga, psicanalista, professora e pesquisadora. E se você não me segue ainda, segue meu canal, ajude o canal a crescer para a gente trazer mais vídeos, mais conteúdos como esse e entender a psicanálise e a neurociência no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E não se esqueça de ativar o sininho para que vocês recebam todos os conteúdos de todos os dias. Sim, a gente posta todos os dias vídeos aqui no canal. Todos os dias vídeos mais curtos e 2 dias na semana vídeos mais longos, com conteúdos iguais a esse, mais explicativos, com mais profundidade para vocês entenderem, baseado no que vocês me pedem por aí nas redes sociais e aqui também nessa rede. Né? Então, são conteúdos que vocês me pedem sempre, eu trago aqui para explicar para vocês num vídeo mais longo. E hoje a gente vai entender um pouco como que você traumatiza o seu filho, mesmo que você não faça uso da violência, da negligência, né? E de fato, de fato você tenha uma construção familiar amorosa e mesmo assim está traumatizando o seu filho. E aqui eu tenho alguns pontos para a gente trabalhar. Você resolve todos os problemas do seu filho, você tem dificuldade em ver seu filho sofrer, sente culpa, inclusive, quando você vê que ele está frustrado. E talvez você esteja confundindo proteção com controle. Esse é o pulo do gato, minha gente. O que acontece aqui? Às vezes você controla tanto, você engole tanto esse filho, que você anula a subjetividade dele. Pronto, está posto o trauma aí. Porque o que acontece aqui? O trauma não é só aquele acidente, aquela violência, aquele castigo físico, né, ou qualquer outra situação que englobe esses elementos. O trauma, na verdade, são situações que causam grande impacto emocional e o sujeito não encontra uma forma para simbolizar, para entender aquela experiência. E muitas vezes por causa da própria imaturidade emocional. Quanto mais jovem uma criança, quanto menor uma criança, mais fácil de um trauma se instalar. Quer um exemplo fácil disso? A mãe extremamente ansiosa, ou o cuidador, né, responsável ali, pode ser o pai, uma babá, uma avó, ou quem está ali no cuidado cotidiano dessa criança, extremamente ansioso, não observa o ritmo do bebê, e olha, estamos falando de um bebê que não tem condição de elaborar grandes traumas ainda devido à sua imaturidade emocional. E esse sujeito com esse cuidador ansioso não tem os seus limites e o seu tempo respeitado e não consegue construir uma experiência de continuidade, de tranquilidade. E isso vai gerar no sujeito muito estresse. Um estresse que vem causa uma sensação de sobrevivência e se ele é recorrente, você tem um possível trauma instalado. Então, na verdade, a gente tem um cuidador bem intencionado, né? Mas que está ignorando totalmente a subjetividade, a temporalidade e a condição daquele sujeito ali. Pauline, explica melhor um pouco isso. O que acontece? A mãe ansiosa ou o pai que pega o bebê todo momento, que não cria uma rotina tranquila, que não entende os sinais do bebê. A criança, quando ela nasce, ela precisa de uma rotina bem estabelecida, mas é preciso também observar o ritmo daquele bebê. Porque naquele primeiro momento, por exemplo, cada bebê ele vai se adaptar ao meio de uma forma diferente. E a família, como o Ferenczi fala, é que se adapta a esse bebê. Então, tem bebê, por exemplo, que ao nascer precisa de um tempo para se acostumar com a questão da rotina noite e dia. E a gente vai colocando isso de forma devagar, tranquila e segura.
porque o cérebro do sujeito, para não entrar num processo de extremo estresse, precisa de previsibilidade, segurança e familiaridade. Por isso que aquela figura cuidadora, na maior parte das vezes a mãe, tem a voz, o cheiro, né, o toque conhecido, o manejo com a criança conhecido, e traz para aquela criança uma segurança toda vez que ela está perto. Se essa mãe cria uma rotina de amamentar a cada 3 horas, um banho em tal horário, as trocas em tal horário, ela vai passando cada vez mais previsibilidade para aquele cérebro. O sujeito, naquele horário, horário de mamar, começa a chorar, a mãe já vem, já atende a necessidade, e a gente não tem aí uma condição grande de estresse. Então, às vezes, o sujeito erra tentando acertar, porque falta-lhe conhecimento de como funcionam essas questões. E aí sim, você está instalando um trauma no seu filho, porque esse sujeito bebê não consegue elaborar. Quer um outro exemplo ainda mais simples? A criança, maiorzinha inclusive, quando ela deseja algo e os pais não sabem lidar com a questão do desejo da criança, mesmo quando isso implique num risco para a criança. E aí a gente tem N possibilidades. Tem os pais que vão satisfazer, tem os pais que vão negar, tem os pais que vão punir. A depender de como essa ponte é estabelecida, essa condição é estabelecida, você pode sim criar um trauma na criança. Porque às vezes ela não podia comer aquele doce, porque ela tem uma irritação, ela tem uma alergia ou ela iria passar mal. E a comilança do doce faz com que ela tenha uma grande dor de barriga ou algo mais grave, e aquilo se instala como um trauma. Por quê? Porque ela nunca mais, talvez, queira comer aquele tipo de doce, porque ela passou muito mal e ela não conseguiu entender o que aconteceu daquela experiência ali. Castigos físicos, né? Ou às vezes o castigo que envolve o sujeito que grita, né? O sujeito que pune, quando a ação do castigar é desproporcional da ação que foi considerada, né, do sujeito como errada, desobediente. Então, tudo isso o sujeito vai trazer para a própria experiência, não vai conseguir elaborar e tem um trauma instalado. E depois a gente não sabe, por exemplo, quando a pessoa está num lugar e alguém exalta a voz, ela fica nervosa, tem crise de pânico. A gente não sabe, por exemplo, uma criança que vivia numa casa cheia de parentes, cheia de gente, cheia de amigos, de confusão, gente bebendo, e ela tem fobia social e não entra no mercado, não vai numa palestra. Então, tudo isso são traumas que vão se instalando, que não encontram palavras, simbolismo e representação, e faz com que o sujeito tenha uma experiência que está ali sem ser elaborada. E a gente tem a possível formação do trauma, tá? Mas, minha gente, tem uma boa notícia. Porque o que acontece? Aqui eu estou fazendo pequenos recortes, mas a gente precisa entender que não existe pai e mãe perfeito. Ufa, né? Antes de dar continuidade, para entender, então, qual é o processo, o que a gente precisa fazer, porque a gente não precisa ser perfeito, mas precisa ser possível, compartilha com aquela pessoa que vive angustiada, que não sabe o que fazer, que até tenta, de todas as formas, criar o filho da melhor forma, e ainda assim tem muitos problemas com o filho adolescente, com o filho criança, porque acha que está fazendo o melhor, quando na verdade está instalando um trauma ali, às vezes até pela própria superproteção que está provendo desses pais, achando que estão sendo amorosos, estão ignorando, estão negligenciando a subjetividade desse sujeito, né? E isso acontece muito com adolescentes. Então, compartilha com essa pessoa que ela precisa ver esse vídeo. Eu estava ouvindo esses dias um caso de adolescente que estava fumando, que estava bebendo, que estava se lançando a situações autodestrutivas. Por quê? Porque os pais, não querendo que ele se sentisse aprisionado, como eles foram na adolescência, tivesse uma certa liberdade, uma certa autonomia, não deu os devidos limites para que esse sujeito pudesse também se proteger de alguma forma. E hoje, quando eles tentam colocar o limite nesse sujeito, em plena adolescência, eles não conseguem mais resgatar essa posição. E eles estão enfrentando uma situação muito complicada por causa da própria rebeldia da adolescência. Eles enfrentaram um divórcio também, ambos sem maturidade para enfrentar o divórcio e cuidar desse adolescente que precisa de atenção nesse momento, e estão agora tentando alguma intervenção com um profissional para ver se consegue resolver a questão desse adolescente. E a gente sabe que ali tem vários traumas instalados, e começa pela própria incapacidade do adulto
de ouvir e entender, de fato, as necessidades desse sujeito quando ainda era criança. De ouvir esse sujeito como ele estava vivenciando o processo desse divórcio. Então, ali tem um trauma instalado. Esse sujeito está inseguro, está com medo, está acuado, e está fazendo de tudo para chamar atenção, porque os pais estavam envolvidos na própria vida, no próprio divórcio, e ignorando praticamente as necessidades e a existência dessa criança que passou por esse processo traumático e não encontrou palavras, não encontrou forma de simbolizar. Então, mais um exemplo para vocês entenderem. Então, compartilhe com aquela pessoa que está precisando entender como é que isso funciona. E aqui a gente tem mais. Então, como que seria, né, a melhor condução para isso? E aqui, minha gente, eu vou dar a fórmula quase que mágica para vocês. Previsibilidade, segurança e familiaridade. E eu ainda acrescentaria reparação. Por quê? Porque pensando que os pais, muitas vezes, em alguma condição, acaba se exagerando na bronca, exagerando no castigo, e fica por isso mesmo o sujeito vivencia, né, guarda aquilo ali sem uma grande elaboração. Então, além da previsibilidade, segurança e familiaridade, que é um contínuo, né, uma recorrência de atividades que faça com que aquele sujeito tenha autonomia, consiga se desenvolver e ter uma certa maturidade para representar, simbolizar situações, encontrar palavras para definir aquela experiência, a reparação também é um processo importante. E aí, como que ela acontece? Inclusive, eu acredito que seja o pulo do gato da situação. Às vezes você até se alterou, às vezes você até gritou, às vezes até o castigo que você deu foi desproporcional com a atitude do sujeito, mas você foi lá, reconheceu, conversou, deu palavras, né, elencou ali, agregou alguns sentimentos e afeto e desconstruiu aquilo que era desconfortável, estressante e angustiante e deu um outro contorno junto na vivência com esse sujeito. E aí você tem a dissolução de um possível trauma. Então, esse talvez fosse o pulo do gato para a resolução da situação, além da continuidade, né, da previsibilidade, familiaridade, porque o sujeito se constitui a partir dessa experiência que tem que trazer para ele uma condição de satisfação. Lembrando que o Winnicott coloca que também tem que haver pequenas frustrações que são impostas, inclusive, a partir dos limites estabelecidos, como o caso do doce que eu coloquei. Então, existem os horários para comer, existem os horários para fazer atividades, existem os horários para brincar. Existem situações para cada idade que pode ser, sim, considerada possível e outras não. Então, quero sair para casa de um colega, quero ir para uma festa, quero fumar. E esse sujeito tem quantos anos de idade? O fumo, a bebida é algo que pode causar autodestruição. Então, tudo isso tem que ter uma limitação, que é o que causa as pequenas frustrações e vai fazendo com que o sujeito aprenda a lidar com aquilo que é a condição da vida, né? Frustrações, desafios, obstáculos, e crie resoluções criativas para isso, né? Ele vai ser uma pessoa que tem maturidade de encontrar soluções para aquelas situações que lhe causam sofrimento, mesmo que isso em algum momento, né, deixe ele numa condição de sofrimento, mas ele resgata e volta ali para o meio social. Então, minha gente, tem como resolver, tem jeito. Que a gente precisa observar essa subjetividade a ser constituída, entender quem é esse sujeito e não se impor sobre ele, para que você possa construir um percurso de autonomia e de saúde mental. Gostou desse vídeo? Comenta aqui para mim quais os conteúdos que você quer ver por aqui, e se você já passou por uma situação dessa ou está vivenciando uma situação como essa, em que você, mesmo achando que está fazendo tudo certo, ainda assim você tem alguns problemas com essa criança. E às vezes acontece, inclusive, na sala de aula, tá? O professor que acha que está acertando o que está fazendo, e na verdade, às vezes, está criando um grande trauma nessa criança. Beijo, vejo vocês no próximo vídeo.